É isso aí, pessoal. Nosso segundo episódio do podcast Saindo do Automático. Eu tô feliz demais de novo aqui, vou repetir sempre, toda vez que eu começar, ainda mais agora com canequinha SDA, né? Olha só, nossa, a gente tá chique, né, cara? Tá chique, ó. Só subir no nível. É água, por enquanto é água, depois que a gente conseguir um budget maior, a gente aumenta isso daqui. Mas brincadeiras à parte, hoje é um tema que eu gosto muito e ninguém melhor para estar discutindo isso comigo do que o Silas, doutor Silas, né? Nosso psiquiatra aqui, co-host aqui do SDA. E, cara, por que eu escolhi falar da ansiedade, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Acho que esse dado foi de 2023, se não me engano, da Organização Mundial da Saúde, falando que o Brasil é o país mais ansioso, cerca de 26% dos brasileiros sofrem de ansiedade. E aí a gente pode colocar os outros transtornos mentais também aí na jogada, porque a depressão tá muito ali. O Brasil acho que é o terceiro da América Latina em depressão. Mas como é que é isso lá no consultório contigo, cara? Eu percebo aqui que a ansiedade parece que é um balaio de gatos ali. As pessoas chamam tudo de ansiedade. Como é que você tem visto no consultório essa apresentação, né, do nosso país, né, da ansiedade ali no seu dia a dia? Como é que tá sendo isso pra você? Essa epidemiologia da ansiedade no país a gente sente na prática, né? Porque é o que mais lota o nosso consultório hoje é a ansiedade. Meu ganha-pão hoje, com certeza, acho que 70% que eu atendo é transtorno de ansiedade. E, bom, é difícil a gente especular sobre as causas disso, né? De por que isso tem acontecido. Mas O que você chutaria aí? quando a gente vai ver o que a ciência diz, por exemplo, a genética não explica tudo. A genética, na verdade, ela explica muito pouco. Se a gente for pegar os dados genéticos hoje, muito avançados, inclusive, a gente pode dizer que 30% é culpa de uma hereditariedade. Mas quando a gente vai ver essa hereditariedade genética, não é bem assim. Você pode ter um gene e ele ficar dormindo, vamos dizer assim, pro resto da sua vida. Você pode ter um gene de câncer e nunca ter câncer. Esse gene precisa ser desperto. E aí hoje se estuda muito a relação do ambiente, da vida do sujeito, com essa carga genética, o que se chama de epigenética, não é isso? Sim. Então, eu sempre me perguntei se 30% é culpa da genética e os outros 70%, que é muito mais representativo como fator causal, né? E aí entra estilo de vida, entra na cosmovisão, como o sujeito vê o mundo, como ele aprendeu a lidar com os problemas, quais os padrões que foram aprendidos dentro de casa. Tudo isso entra como um ambiente que é muito difícil de estudar cientificamente. Sim. Mas na prática, a gente vê que essas coisas são o que mais pesam, né? Como é que era seu ambiente familiar? Como que você aprendeu a resolver seus problemas? Não é isso? E você comentando sobre isso, se a gente pensa que 30% é genético, 70% são os outros fatores, cara, eu não mudo minha genética, né? Eu só vou conseguir agir nesses outros fatores. É interessante você ter comentado, é muito comum no Instagram, no consultório, as pessoas perguntarem, minha mãe tem ansiedade, minha mãe tem depressão, eu tenho mais chance? Beleza, a gente sabe que tem estudos que mostram que existe sim essa relação, né, familiar, mas claramente não é isso o grande determinante para o desenvolvimento dos quadros depressivos e ansiosos. É muito chato ficar falando assim, putz, na época passada, antigamente, as pessoas eram, né? Eu não sou muito de ficar comparando muito a época assim, não, porque eu acho que nem é muito saudável. Mas também a gente tem que fazer uma análise da realidade. É claro que a vida hoje ela é muito mais veloz do que a vida antigamente. Ou antigamente, sei lá, se eu pensar no meu tataravô, ele num sítio, com uma enxada ali, para ele descobrir que, sei lá, tem uma guerra da Ucrânia, teve uma pandemia, o dólar subiu, a inflação não sei o quê, teve um grande problema no governo, ou etc. Demorava um tempo. Hoje a gente vê isso tudo com um clique numa página inicial de um site de notícias, né? Ao mesmo tempo, 15 problemas chegam ao seu conhecimento. Exatamente. De uma vez. É tudo muito acelerado. Nós temos dados hoje para supor, por exemplo, com certa certeza de que a fala humana era mais lenta antigamente. Exato. Até o jeito de falar hoje é mais rápido. A luz elétrica mudou muito o nosso ciclo circadiano, né? Quer dizer, o cara tinha uma vida muito mais ligada à Terra, às estações do ano, acordava junto com o sol, ia dormir junto com o sol. E a gente teve várias mudanças da industrialização para cá,
que tornou a vida muito mais acelerada. Sem dúvida. Os carros, a possibilidade de estar em vários lugares no mesmo dia. Sim. Enfim, tudo isso veio acelerando o nosso jeito de viver e você vê aí uma verdadeira pandemia de ansiedade no mundo inteiro na vida moderna. Sem dúvida. Isso, quando a gente vai discutindo, você comentou desse aceleramento, né? Aceleração de tudo. Você pegou meu tataravô lá, que não tinha essa notícia. Hoje em dia, alguém manda uma mensagem falando que, cara, você viu que a ponte lá não sei onde caiu, aconteceu isso. Naquele momento, você já liga um estado de alerta. Essas notícias, essa velocidade de processamento, né, do seu corpo, ele responde, seu corpo responde, seu cérebro sempre tem uma resposta a tudo que acontece no ambiente. Então isso gera uma resposta, daqui a pouco vem outra notícia, uma outra resposta, e você vai ficando sempre nesse estado de alerta contínuo. E isso eu percebo muito no ansioso. O ansioso, dificilmente ele vive o presente. Ele vai vendo essas notícias e já fica imaginando repercussões futuras. E ele vai entrando em alguns modelos de pensamento, né? E vai ficando nesse estado de alerta o tempo inteiro. E esse estado de alerta, vindo desse exterior, vai gerar uma mudança interior. Então você faz descarga de dopamina, descarga de noradrenalina, alterações na recaptação da própria serotonina, que é um hormônio do prazer, né? Uma pessoa que vai vivendo nesse momento tão acelerado, dessa forma, ele vai perdendo a capacidade de viver a velocidade da vida real. Então ele não tem mais. Hoje em dia, a gente está aqui agora, ar-condicionado ligado. Você sair daqui, vai para sua casa, você vai ligar o ar-condicionado. Né? Você chega no consultório, liga o ar-condicionado de novo. A gente não tem mais o contato com a natureza. Né? A gente não lembra que estação do ano a gente está. A gente não lembra, sei lá, se está de dia ou se está de noite, porque a gente fica com luz acesa, luz de estúdio, luz disso, luz daquilo. Enfim, a nossa conexão com a realidade... Muito artificial. A nossa conexão com a realidade, ela vai cada vez sumindo. Isso é uma coisa do tempo mais moderno. Por isso, ao meu ver, parece ser uma consequência, esses transtornos de humor estão tendo uma consequência maior devido a esse estilo de vida mais moderno. Eu concordo com isso, cara. É impossível você não ver, por exemplo, a carga de trabalho atual que um sujeito é capaz de desempenhar, né? As horas de trabalho que ele fica, o tempo conectado, a quantidade de informações que recebe, a velocidade para se locomover para tudo isso, a diminuição dos espaços de vida, né? É isso aí. Casas, apartamentos cada vez menores, trânsito, enfim, o nível de estresse absurdamente alto, absurdamente alto. Você falou uma coisa aí, esse estado de alerta do ansioso, né? Eu coloco na consulta, às vezes, meus pacientes, eu tenho um slide lá que eu coloco uma definição, que é assim, a ansiedade é definida como um medo ou alguma emoção relacionada a medo dirigido ao futuro com sintomas somáticos, subjetivos ou manifestos. Soma é do grego, significa corpo. Então tem sintomas no seu corpo. Alguns são subjetivos e alguns são reais, manifestos mesmo. Por exemplo, seu coração acelera, sudorese, falta de ar, tudo isso. Então, nem sempre é um medo dirigido ao futuro. O indivíduo, você vê que quem trabalha com ansiedade sabe que nem sempre o pessoal tem esse clichê, né? Depressão é dirigida para o passado, ansiedade é dirigida para o futuro. Tem uma razão de ser, mas faz não sentido, é. Faz sentido, mas não é só isso. Quando você vai ver, às vezes não é bem isso. Às vezes o cara tem um trauma do passado, que ele fica com medo que aquilo se repita, e ele fica ansioso. Então, uma preocupação, uma angústia sempre dirigida para algo negativo. Vai acontecer algo ruim. Né? E esse estado de alerta que você falou aí, com a liberação de um monte de hormônio, né? E dá sintomas físicos. Físicos. Isso, primeira vez que eu... Uma das primeiras vezes, né? Não tem muito aquela coisa daquele plot twist na minha vida. Foi aí que eu... Não, mas foi interessante isso. Eu trabalhei por 12 anos em pronto-socorro. Lá no pronto-socorro, eu... Cara, sempre gostei de conversar. Olhar paciente, conversar, ficar... Dar uma atenção ali, não... Assim, do ponto de vista médico, sabe? Ficar observando sintomas, observar características que o paciente se apresentavam, enfim. E, todo recém-formado cai no pronto-socorro. Eu ficava horas no pronto-socorro, trabalhei pra caramba em pronto-socorro, né? Esses 12 anos direto ali. E eu observava o seguinte, as pessoas não gostavam de atender um perfil de paciente. Esses perfis que pareciam ser sintomas subjetivos, que as pessoas chamavam de PT. Então chegava um paciente ali com rigidez na mão, né? Mão travada, mão dura. E as pessoas falavam, chegou um PT. E eu lembro que eu olhei, beleza, PT.
Vai lá, João. Você gosta de conversar? Vai atender PT. Aí quando eu cheguei pra ver esse PT, é uma pessoa jovem, né? Que tava travando a boca também, não tava conseguindo respirar, né? Tava ali toda dura. Eu falei, o que houve? Não sei. Aí a pessoa não conseguia falar muito bem. Aí algum companheiro fala, não, a gente tava vendo televisão, sei lá, do nada. Ele começou a respirar rápido. Ele foi ficando nervoso, falando que tava sentindo dor no peito e ficou assim. Eu falei, tá. Examinava o paciente, a gente descartava sempre, né? Lembrando que a ansiedade é um diagnóstico de exclusão, né? Então a gente descarta outras causas, infarto, AVC, enfim, crise convulsiva, um monte de coisa. E beleza, vi que não era isso, passava uma medicação, ele relaxava e foi embora. E aí, 2, 3 dias depois, no outro plantão, chegava um outro paciente também com esse tal de PT. E se manifestando da mesma forma. E, pô, esse PT de hoje não conhece o PT de anteontem. Como é que ele está se apresentando da mesma forma? E aí eu comecei a estudar esse negócio. Achei interessante essa sintomatologia da rigidez, né? A pessoa ficar travada ali como se fosse uma tetania, né? O tétano, para quem não sabe, ele causa rigidez e contraturas musculares involuntárias, né? As contrações involuntárias. E aí procurei artigo, cara. Pô, achei artigo de 1986, cara. Ele relatando sobre a hiperventilação, o autor relata sobre a hiperventilação, alterações de canais, né, de sódio, potássio, cálcio, fazendo uma alteração ali do nível de noradrenalina, gerando essas alterações a nível celulares para contratura muscular. Então, quando eu conversava com o paciente, eu falava, cara, olha só, vamos lá, tenta mexer essa mão, começa a fazer respiração lenta, puxa, prende, você vai tentando fazer uma mudança ali entre alcalose e acidose respiratória. O paciente relaxava. E às vezes, sem o clonazepam, né, o famoso Rivotril, você conseguia fazer o paciente soltar essa mão dele que estava ali travada. E eu fui entender ali, foi um primeiro ponto ali interessante para mim, de falar, cara, realmente isso é real, né? Realmente isso é real, fica meio paradoxal, enfim, mas... Não é invenção. Não é invenção, cara. Você olha o paciente, ele realmente teve aquilo e o outro também teve, cara. Isso é uma manifestação de uma doença verdadeira. Então tem alguma coisa aqui que tem que ser levada a sério, né? Exatamente, tem uma correspondência com esse estado mental de alerta, de medo, de preocupação e as repercussões fisiológicas que acontecem ali. Recentemente, uma paciente minha foi no neurologista, o cara duvidou, meio que desdenhou de tudo que ela sentia. E ela apresenta uma sintomatologia assim, pico hipertensivo, racho cutâneo, a pele ficava toda vermelhada, enfim, uma série de sintomas, e ele meio que desconfiando, resolveu pedir um eletroencefalo e viu um aumento de ondas rápidas difusas ali no elétrico. Ele falou, mas como é que pode isso? A pressão chegava a 16, 17, pressão sistólica. Então, quer dizer, tem toda uma repercussão física que a pessoa não está inventando. O pessoal fala assim, tá querendo chamar atenção. Você tem que pensar o seguinte, quão mal tem que estar uma pessoa para querer, né, simular esse tipo de coisa. É isso aí, cara. E se pensar isso um pouquinho, você já... Uma mãe, uma vez, você desiste, né? A filha dela se cortava, né? Eu estava no pronto-socorro, não atendia como psiquiatra ainda, estava no pronto-socorro. Aí coloquei a filha para fazer curativos lá, toda cortada. Aí a mãe falou assim, doutor, toda vez que a gente briga com ela faz isso. Eu acho que é tipo uma manipulação que ela faz com a gente. Eu falei assim, a senhora já se cortou alguma vez? Não. A gente chora, dá piti, esperneia. Agora pegar uma gilete e cortar o seu braço, você acha isso aceitável? Né? Você não acha que já transpôs um limite que entrou num negócio preocupante já? Né? No mínimo patológico? Então tem que ter um olhar especial para esse tipo de paciente. Tem alguma coisa muito, muito estranha acontecendo ali, né? E por que essa mãe fala isso, né, tadinha? A mãe não tem ferramenta para lidar com aquilo. Ela fica meio nervosa, mas ela vem e fala aquele clichê que todo mundo fala. Isso é um clichê. Ela não sabe nem de onde veio essa origem, a origem dessa ideia dela do... Ela está fazendo isso para chamar atenção. As pessoas falam isso assim, mas é isso, você para pensar, meu filho. Exato. Como assim tá chamando atenção cortando seu braço? Seu próprio braço, né? Não faz sentido. As pessoas têm essa mania de falar, cão que ladra não morde. Meu amigo, isso é uma mentira. Conversa fiada. Conversa fiada. As pessoas, elas podem ameaçar e elas vão fazer. Eu tinha um pastor alemão, cara, que latia pra caramba e mordia pra caramba também. Isso aí é um negócio que é real. Então, esses pensamentos
menosprezando os sintomas são muito perigosos, né? Muito. A gente tá falando da real mudança de sintoma físico e também real mudança de sintoma psíquico, desesperança, a falta de pensamento, né, de possibilidade de projetar futuro, né? Esses pacientes, eles realmente perdem todo esse contexto. Com certeza. Tive um caso de uma paciente que recebeu a notícia de morte acho que foi da vizinha, cara. Teve um AVC. Fiz um pico hipertensivo, ficou nervosa com a notícia, fez um AVC. Tem aquela síndrome chamada síndrome de Takotsubo, né? Que significa... Takotsubo é uma palavra, acho que em japonês, significa armadilha de polvo, né? Que é também conhecido como síndrome do coração partido, que é justamente uma alteração cardiológica na contratura muscular, né? do miocárdio, na contração do miocárdio, quando o paciente tem uma notícia trágica, né? Algo muito pesado, né? Um estresse emocional muito grande. Ele pode gerar uma alteração cardiológica a ponto dele fazer um infarto, simular um infarto, ou gerar alterações eletrocardiográficas ali, né? De tão sério que é esse negócio. A gente não está inventando a roda aqui. A gente está falando que já está escrito, né? Aliás, aproveitar que você está falando sobre isso, a gente recebeu... Eu abri no meu Instagram algumas caixinhas lá, o pessoal fazer perguntas, né? Boa. E eu vou pegar aqui uma colinha, já é relacionada a isso. Alguém perguntou exatamente isso. A ansiedade pode estar relacionada a problemas cardiológicos? Então, sim, de várias formas, né? Sem dúvida. Primeiro, o João já falou aqui, o diagnóstico de ansiedade ele é de exclusão. Você tem que pesquisar tudo que for orgânico primeiro, descartar aquilo, vai descartando os problemas. Eu vou dar um exemplo para vocês. A minha esposa, ela fazia umas taquicardias. Isso tem uns anos, uns 7 anos. Ela fazia... o coração dela acelerava muito, dava muita falta de ar, dor no peito. Na época eu era acadêmico de medicina, eu falei, cara, ansiedade. Deve estar ansiosa. Estava no cursinho, estudando para entrar na faculdade. Pressão, muita pressão, estudando muito, bebendo muito café, aquela loucura. Teria lógica pensar em ansiedade, né? Plenamente, né? Plenamente possível. Cursinho, pô, estudando. E assim foi. Ela dava umas crises dessas, assim, no meio da madrugada. Pá, não, tive de novo. E o coração dela batia tão forte que depois que passava isso, continuava a doer, né? Parece que batia aqui na parede torácica, enfim. Anos depois, ela começou a ir para o pronto-socorro quando ela tinha isso. Uma das vezes que ela foi, fizeram um eletrocardiograma na hora da crise e viu que não era ansiedade. Anos depois, né? Anos depois, assim, ela ficou uns 2 anos com isso. Era uma taquicardia supraventricular, um problema cardiológico, né? Ela foi submetida a uma cirurgia, uma ablação e nunca mais teve o problema, né? Então, uma coisa pode levar a outra. Um problema cardiológico que a gente tem que investigar, tem que descartar. A ansiedade em si, né? Exatamente. Pode levar também. Tem uma outra síndrome rara, bem rara, que também é um diagnóstico diferencial, que é o feocromocitoma. Né? Feocromocitoma, para quem não sabe, é um tumor na glândula suprarrenal que gera ali uma descarga grande das catecolaminas, né? Dopamina, adrenalina. Então a pessoa tem picos, né? Surtos, entre aspas, surtos, né? De hipertensão, taquicardia, sudorese, que são muito semelhantes a uma crise de ansiedade. Então, se não houver uma anamnese muito bem feita, né? Aquela avaliação médica com exame clínico, com medida de pressão. O paciente às vezes tem um quadro muito estereotipado e fala, cara, mede sua pressão nessa hora, vamos dar uma olhada na frequência cardíaca, porque dificilmente uma ansiedade também vai fazer um pico de 220 de pressão. Pode fazer, mas é mais difícil. Normalmente tem um substrato mais orgânico, mais clínico ali, não só essa questão mais emocional. E o feocromocitoma é investigação com tomografia de abdômen, você avalia ele suprarrenal, é cirúrgico, né, o tratamento, você faz a dosagem dessas catecolaminas ali, né, vê o nível dela, urinário, etc. E tem que ser diagnosticado, tem que ter diagnóstico de exclusão. Já vi muitos pacientes também, porque a ansiedade é interessante, né? A gente pode ver muitos médicos ignorando a ansiedade e muitos médicos colocando a culpa na ansiedade. Fala, isso não é nada não, isso é ansiedade. Ou então, não, isso aí, enfim, é alguma outra coisa e não leva em consideração a ansiedade, que é bobeira. É meio paradoxal às vezes, né, cara? Pessoal...
Não dá a devida atenção, né? Mas olha, eu tô pensando aqui em vários pacientes meus que são hipocondríacos. Doença rara, tá, gente? Gente, não é pra sair todo mundo falando, doutor, ouvindo um podcast, Felcromocitose. Explica tudo. Eu fiquei com medo de falar, mas vai ter que falar, né, cara? Se a gente achar um aí, pô... Mas é raro. É raro, pessoal, é raro. Bom, tem outra pergunta aí? Tem várias, né? Vou ver uma outra que já tem a ver com o que a gente tá falando, né? Então, quando vocês estiverem assistindo o podcast, manda pra gente. Entra lá no Instagram do Silas, entra no meu Instagram, a gente vai colocar aqui no vídeo. E manda pergunta pra gente, manda aqui nos comentários também. A gente faz, dá ideia de tema também pra gente discutindo aqui, né? Ia ser uma boa. Uma coisa que eu pensei também, a gente vai postar, isso aqui provavelmente vai pro YouTube, né? Vai pro YouTube. Então, se você tá vendo no YouTube, o nosso objetivo aqui é realmente que isso aqui consiga ajudar as pessoas de algum modo, né? Sim. A gente distribui gratuitamente. Então, você já escreve aqui se você aprende, se você aprende alguma técnica, se você aumentou o seu grau de conhecimento sobre a sua ansiedade. Isso tudo que a gente está falando aqui tem muito a ver com o nome desse programa aqui, que é saindo do automático, né? Exatamente. Porque, por exemplo, quando a gente estava falando dos pais, sobre as causas da ansiedade, ou sobre ser piti, não ser piti, a gente está fazendo uma reflexão. Essa reflexão visa justamente você aumentar o seu grau de consciência sobre o problema. Ao invés de buscar respostas prontas, esse monte de clichê raso, não, peraí, vamos olhar com calma aqui, cara. Você acha isso normal? É por aí mesmo? Tal? E aí você começa a entender mais as coisas. Cara, desculpa interromper, mas o conhecimento desse quadro da ansiedade é tão importante porque isso vira umas brigas familiares, né? Que a pessoa olha e fala assim, isso é só ansiedade. Beleza, cara, ansiedade pode causar, a gente acabou de falar, um tipo de infarto, AVC, liberação de catecolamina, noradrenalina, etc. Então, é sério entender essas coisas, né? A gente já tá vendo que realmente, se isso é um novo padrão de doença prevalente, né? Ansiedade, depressão, tá mais do que na hora a gente começar a entender e estudar um pouco mais sobre isso, né? Muito. Hoje já eu não quero botar medo em ninguém, pelo amor de Deus. Pelo contrário, né? A gente tem que entender o problema para buscar soluções. Mas hoje já é visto o estresse crônico como um dos principais fatores de risco para quase todas as doenças metabólicas, infarto, diabetes, esse monte de coisa. Demência, né? Tem trabalho que coloca, né? Ansiedade prolongada, depressão prolongada, né? O que a gente quer dizer como prolongada? Que não busca um tratamento, não leva a sério, então você vai só empurrando esses sintomas. Isso é fator de risco para desenvolvimento de demência na vida, né, mais velha. Então, isso tem que ser levado a sério como uma doença muito clara, né? Muito bem definida. Sério. Né? Olha, pensa bem. Você está no estado de alerta que é fisiológico, inclusive é importante ressaltar isso, que a ansiedade ela é normal. Exatamente. Tem que ter, ela nos protege, ela nos ajuda. Né? Você está numa situação de perigo, você fica mais ansioso ou está atrasado, né? Tem um ônibus para pegar, eu tomo um banho mais rápido, eu arrumo minha mala mais rápido, peguei meu ônibus. Se eu não ficar ansioso, eu perco o ônibus, certo? Bom, o problema é ficar o tempo todo ansioso e sem uma causa definida, que a ansiedade é justamente isso, né? É um medo de não sei o que direito. É meio difuso. É uma desconexão com a realidade. Eu brinco, cara, se você falou isso do ônibus, eu falo com o pessoal que imagina você na Amazônia, com um facão na mão, pelado. Eu falo pra você, cara, vai andando até Aparecida, sei lá, ou vai andando até Botucatu. Você vai ficar ansioso. Você tá com um facão, você tá na Amazônia, você vai ficar com medo de uma onça, vai ficar com medo de uma cobra ou um animal peçonhento. Isso é muito bom, porque vai te proteger de não ser uma presa fácil. Mas, você tá assistindo Netflix, deitado na sua sala. E de repente, seu coração começa a disparar, vem uma sensação de morte absurda. E você tem não só a sensação, como vem uma certeza de que você tá quase morrendo, ou medo de alguém invadir, ou medo de acontecer alguma coisa que você não sabe definir o que é. Tá fora do normal. Você não tem um risco real, isso não se compara com onça. Exatamente. O medo, né? O medo natural, uma emoção humana, ele tem uma causa definida. Você sabe exatamente do que você tá com medo, né? Tem um pitbull aqui na minha frente. Tô com medo do pitbull. O cara botou uma arma na minha cabeça. Tô com medo da arma. Então, o que acontece nessas situações de medo? Adrenalina, cortisol. O cortisol, ele dura um tempo no nosso corpo. Depois de uma situação de estresse, ele fica até uns 3 dias ali, né? Exatamente. Alto.
O cortisol é um potente anti-inflamatório. Ele abaixa as nossas defesas. Cara, é muito bom um corticoidezinho quando a gente tá com o paciente internado. Exatamente. Não usem corticoide em casa sozinhos, pelo amor de Deus. Já ouviu falar dos corticoides, né? Os corticoides são isso, é da família. O cortisol é um hormônio natural produzido no nosso corpo, nas adrenais, que também causa essa diminuição da atividade imunológica. Só que é o seguinte, você fica suscetível a doenças. Exatamente. Principalmente, hoje já tem, isso não é nem estudo, mas isso aí já é, assim, lei definida aqui da medicina, que está em livro, que é a associação entre estresse crônico e câncer, cara. É isso aí. Câncer. Porque você tem uma diminuição da atividade linfocitária, principalmente, que está o tempo todo combatendo células cancerígenas. Se o seu sistema imune baixou a guarda, você está suscetível a doenças. Aí começa, a garganta inflama direto, manchinha na pele, né? A ansiedade leva a esse tipo de... Já tive paciente que ficou anos rodando em dermatologista, vai em não sei o que, vai lá. Enquanto não trata a ansiedade, não para de ter esse... Esse foi um ponto certeiro agora, você ter comentado sobre isso, porque é uma coisa que é muito comum. Tá no hospital, tá em algum lugar, o paciente pergunta assim, tá, isso pode ter sido estresse, doutor? Isso pode ter sido a ansiedade dele? Né? Ele infectou, ele fez pneumonia? Pode. Pode, a gente não tem um monte de resposta para um monte de coisa, né? Se a gente for ver o que os trabalhos científicos eles vão mostrando pra gente, são recortes de algumas situações, a gente não consegue olhar o todo. Então, nenhum trabalho científico não pega alguns pacientes com pneumonia e vai ficar vendo se eles tiveram um problema em casa, se você estava com um problema financeiro, se estavam tendo uma briga familiar, se o cara estava com uma insônia de longo prazo, enfim, tudo isso interfere diretamente no sistema imunológico. E ainda tem mais, cara, o sistema imunológico do homem e da mulher é diferente. Tem diferenças ali das células e respostas humorais ali do sistema imunológico do homem e da mulher. Tanto é que tem doenças que são mais típicas no homem, tem doenças que são mais típicas na mulher. A esclerose múltipla, por exemplo, uma doença imunomediada que é mais típica em mulher jovem. Então a gente tem toda e tem uma particularidade. Tem uma razão para isso? Não se sabe muito certo por quê. A ansiedade também é 2 vezes mais comum. 2 a 4 vezes mais prevalente em mulher. Em mulher, né? Do que em homem, exatamente. Eu penso que é porque a mulher, a estrutura psicológica feminina, até por uma questão física, a mulher é mais medrosa, sabe? Bom, uma coisa é um homem andando meia-noite sozinho na calçada, outra coisa é uma moça, né, de 21 anos andando sozinha na calçada. O grau de medo que ela vai ter perante isso é muito mais alto. Então a resposta... Esse medo que você está falando se traduz nesse estado de ansiedade, nesse estado de alerta, né? Se você olhar antropologicamente isso também, pô. Nas caças, né? O ser humano ele tinha que caçar... Né, matar os animais ali que traziam um risco direto para ele. Normalmente isso acontecia com o homem, né? O homem, pela estrutura muscular dele maior, ele ia para casa. A mulher ficava ali na caverna, ficava ali tomando conta da prole. E aí tem essa questão também que eu acho interessante, né? Existe uma diferença da atenção do homem e da mulher também. A mulher ela consegue ter essa capacidade de observar várias situações ao mesmo tempo. Isso também acredito que ela pode se traduzir nesse estado de ansiedade maior. Que ela tem já essa capacidade. Você chega ali numa consulta médica, o casal entra junto, a mulher vai ter visto um monte de coisa na recepção que o homem não viu. Ela vê mais detalhes, ela enxerga mais cores, ela tem um campo visual mais amplo, né? A mulher tem um campo visual. Eu acho que são adaptações, né? Não sei se evolução é bem assim, mas a gente pode entender por hora como adaptações evolutivas que protegem, né? Inclusive a mulher é mais forte em membros inferiores, né? As pernas são pernas fortes. Aproveitando que a gente está falando talvez ainda um pouco do que é ansiedade, de causas, né? Tem uma pergunta muito interessante. Existe algo que os pais podem fazer para evitar que os filhos desenvolvam ansiedade? E aí, João? Vou mandar para você essa. Não, bom, primeira coisa, tira a tela. Isso aí é a primeira... Porque o hiperestímulo, ele aumenta a ansiedade, né? O hiperestímulo aumenta esse que a gente estava falando sobre essa atenção dividida, esse estado de alerta com tudo. Então você fica numa velocidade que não é do mundo real. Então você pega para ver um vídeo no Instagram, pô. Hoje em dia a gente tá numa situação muito engraçada. A gente pode fazer praticamente tudo, cara, a qualquer hora. Sei lá, você me manda uma mensagem, João, você esqueceu de me pagar o negócio lá da viagem. Cara, eu posso fazer um Pix a qualquer horário pra você.
Antes era depósito, sei lá, cheque. Aí tinha que entregar o dinheiro em mão. Esticar o banco. Aí depois você vai lá pro DOC, pro TED. Agora a gente tem esse Pix, que é uma facilidade assim. Aí, se vocês estão achando ruim o podcast, você já tá... Tem gente aqui, eu tenho certeza que tem gente ouvindo na velocidade de 1.25 ou 1.5. Então, se eu ficar falando mais rápido aqui pra ele, vai ser muito mais difícil se ele estiver ouvindo na velocidade 2. Vai ter que dar uma voltadinha ali. A vida é um X, cara. A vida é um X. Um X. Então, beleza. A gente tem esse processamento. Agora, pega os desenhos infantis e pega o que acontece ali nos iPads e nos YouTubes infantis. A mudança dos desenhos também é muito grande. Se você pegar um desenho da minha época, lá um Cavaleiro do Zodíaco, cara, eram 4 episódios pra porrada começar. Era, eu vou te bater. Dragon Ball. Dragon Ball, mesma coisa, exatamente, cara. Drama. Pô, eram 4 episódios pra sair uma exatamente, ficava o Goku e o Freeza lá discutindo meia hora, aí uma luta, dava uma porradinha, acabou. Hoje, os desenhos, eles são mais mal feitos, né? A estética do desenho é pior. A quantidade de luz e o desenho é muito mais rápido. Cores, né? Cor pra caramba, brilho, rapidão, o desenho. Pula aqui, faz um barulhinho e tal. Ele tenta sempre fazer um hiperestímulo na criança. Então, é muito difícil uma criança dessa, quando sair da tela, ela olhar pro mundo real e falar, beleza, eu sei me portar aqui. Não sabe, pô. Não tá acostumada, ela fica na tela o tempo inteiro. Ela fica na tela na hora de comer, ela fica na tela na hora de deitar, ela fica na tela na hora que ela sai com a família no shopping, ela vai ficar na tela quando eles estão na viagem pra ela não encher o saco. Ela não consegue viver sem tela. Ela não consegue viver sem tela. Não consegue mais. Tem muita coisa que os pais podem fazer para evitar a ansiedade. Primeiro, eu colocaria o seguinte. Vamos fazer uma análise mais sociológica aqui. Imagina você... você tá em casa, você é pequenininho, você tem 8 anos de idade, tá você e sua mãe, seu pai viajou. Você sente a casa mais perigosa. Sim. Certo? Claramente todo mundo já teve essa experiência. Cara, tô eu, minha mãe aqui, meu irmão que tem 12 anos. Se alguém entrar aqui, a gente tá perdido. Houve um barulho, né? Tá. A casa é uma casa mais medrosa. Então, assim, se você ficar casado com seu marido, você já está fazendo um bom negócio. Você criar um ambiente estável, emocionalmente estável para os seus filhos, né? É absurdo quando a gente vê isso. Acontece com uma frequência enorme, né? Pais brigando na frente dos filhos. Você cria uma incerteza, você cria uma instabilidade, uma imprevisibilidade. Eu vejo isso muito frequente nos meus pacientes. A minha casa, doutor, era imprevisto. O meu pai podia chegar bêbado. A gente não sabia o que ia acontecer. Eu não sei o que ia acontecer. Ela ficava o tempo todo em estado de alerta. Né? Então, a sua casa tem que ter rotina. Você e seu esposo, né? Quem estiver assistindo, o casal, tem que ser emocionalmente previsíveis. Previsíveis, estáveis. O casamento serve para isso, gente. Estabilização um do outro, emocional, e criar um ambiente estável para os filhos. O mais importante da família é o casal, a estabilidade do casal. Essa estabilidade ela vai transbordar para os filhos ali junto, né? Exatamente. Sem dúvida. Exatamente. Quando vem criança, eu não atendo criança, né? Atendo de 11 anos para cima. Mas frequentemente os meus pacientes se queixam que o meu filho começou a não querer comer alguns certos alimentos, seletividade alimentar, ou mutismo, ou voltou a fazer xixi na cama. A primeira coisa que eu olho é os pais. O que está acontecendo com vocês? Estão brigando, né? O pai começa a trabalhar de turno, aí o cara volta para casa 2 horas da manhã. A mãe fala mal para as crianças, tem essa coisa também de um ficar falando mal pro outro. Seu pai é sempre assim, não sei o que, fica ali contaminando o imaginário daquela criança já com uma situação que não era para ela ter naquele momento, né? Pô, foi um problema do casal. Os problemas do casal tem que ficar com o casal. Poxa, é tão óbvio, pelo amor de Deus. Óbvio. Mas parece óbvio, que é óbvio, tem que ser dito. Tem que ser dito. Tem que ser dito, cara. 1000 vezes. A gente tem que falar que a grama é verde, o céu é azul. O tempo todo tem que falar isso. Mas hoje em dia, que é muito difícil falar isso. Tem gente que não acredita ainda. Mesmo olhando pro céu azul, você fala que o céu é azul, vai falar que não. Isso é uma construção social. O Ítalo falou isso uma vez, aí o cara falou assim, Doc, você nunca olhou a grama, não? Ela tem vários tons. Às vezes ela tá amarelada, às vezes é um verde escuro, às vezes é um verde mais claro. Pô, tá comendo grama, pô. Bom, então eu acho que
veja bem, um problema sociológico terrível. 50% das crianças no Brasil hoje não tem pai. Sim. Cresce sem o pai em casa. Sim. Bom, então, continuar casado com um ambiente estável já está fazendo grande coisa para os seus filhos. Não precisa inventar muita coisa, não. Não inventa a roda. E assim, criar, né? Educar, na verdade, né? E não terceirizar a educação para as telas. Telas absurdamente, né? Vocês... As redes sociais, scrollando, tem vários estudos que mostram isso, a aceleração do pensamento. Esse símbolo que você falou, né, do scroll, isso se assemelha muito, teve acho um documentário que mostrava isso, que é muito parecido, né, essa coisa de girar ali, scroll, a sensação do scroll que você tá girando, que ele tá dando uma volta, né, e aqueles joguinhos de caça-níquel, né, quando tem uma alavanca, que hoje em dia até isso é digital, mas é uma alavanquinha que você puxava e ficava girando e para dar as frutas iguais e esse cara ganhava muito dinheiro. Las Vegas, né, em cassinos, é isso. E essa coisa de atualizar feed, de atualizar e-mail, que você puxa para baixo, fica girando um pouquinho, para justamente trazer essa... Meu Deus, o que tá vindo aí, né? Exatamente. O que vai chegar para mim agora? Essa expectativa de ter algo novo é o que dá o pequeno pico de dopamina pro cara ir buscar aquilo ali. É a estrutura do vício. A dopamina é o hormônio da busca, né? Ela tem essa associação da motivação, porque ela faz a busca. Tem um artigo que pega ratos, tira a dopamina do ratinho, zerou ele de dopamina, deixa o queijo ou comida na frente dele, ele morre de fome. Porque ele não teve esse estímulo para ir buscar. Então, a gente fala muito de dopamina é uma coisa boa. Claro. A questão é que a gente está num momento aqui que está deturpando esses níveis de dopamina e isso está muito associado aos vícios e esse transtorno de ansiedade direto, né? A gente falou das telas nas crianças, mas a tela é um grande fator de ansiedade nos adultos. Eu pego meus pacientes ali com 10 horas de média de celular, 10, 12 horas, usando o celular por dia. Você faz o seguinte teste. Quando você está muito estressado, chega naquele dia de trabalho péssimo. Então, assim, eu vou pegar o celular aqui para dar uma aliviada, porque me alivia. Aí você começa a dar aquela scrollada, vai olhar o Instagram, vai olhar as novidades ali. Você tá viciado. É viciado. O celular virou sua droga, entendeu? Aquilo que a Ana Lembeck fala no livro dela. O smartphone virou a agulha hipodérmica da sociedade moderna. Sim. Fazendo uma alusão à heroína. Sim. É a nossa droga hoje em dia. Tem artigo que teve artigo que pegou vídeo, se não me engano, do TikTok e comparou com as áreas cerebrais, né, ativadas ali pelo uso de cocaína. Aquele sistema todo de recompensa, ele fica hiperativado, né, com vídeo de TikTok. Então, claramente, há uma deturpação. A gente estava falando tanto como a ansiedade modifica o nosso corpo, enfim, e a mesma coisa. Se eu fico utilizando aquilo, eu vou fazer uma mudança neuronal. Isso é real. Então, eu vou ter uma deturpação de todos os meus sentimentos e toda a minha relação com o mundo real. Aí a pessoa fala, não, eu não sou viciado, eu consigo parar. Então, para. Aí ela não consegue. Ela fala, não, mas isso aí é dar... Não, isso é um sinal claro do vício, né? Essa dificuldade realmente de dar um basta. E isso vai trazer e vai acarretar diversos outros sintomas que a pessoa acha que está desconectado. A pessoa chega lá falando com você, olha, eu não consigo parar de mexer no celular. Tá lá, jogando. Ah, mas a minha memória tá muito ruim quando eu tento estudar. Foi uma ligação direta uma coisa com a outra. Você não consegue fazer sedimentação de memória de curto para longo prazo. As suas áreas ali do hipocampo, né, o sistema límbico, ele não se conecta, porque tá todo aquele circuito, ele tá deturpado, tá alterado, enfim, né? Sim. Inclusive, você me permite fazer aqui um jabá. Manda aí. Né? Eu gravei uma aula sobre o TDAH, vou disponibilizar gratuitamente. Né? Isso vai ser um outro tema também, né? Com certeza a gente traz esse tema aqui um dia. E é muito interessante ver que quando a gente coloca o cara lá num estudo de PET scan, alguma coisa desse sentido, a gente analisa as áreas do cérebro dele, as mesmas áreas que estão deturpadas ali no TDAH, no córtex pré-frontal, estão também na depressão, estão também no transtorno de ansiedade, né? Então, o ansioso também vai ter dificuldade de se concentrar, dificuldade de sustentar a atenção, dificuldade de planejar ações e executar. Ele começa a procrastinar muito, né? Resolver problemas. A cabeça dele meio que dá um nó. É uma coisa que eu tenho visto em comum.
ansioso, que também às vezes tem um TDA ali junto, ele trava, ele dá uma bugada, assim. A situação complicou um pouquinho, chegou um problema, chegou outro, não sei o que fazer. Trava, né? Ele está acostumado a buscar soluções rápidas para os problemas, ou alívio rápido para os sofrimentos, né? Então, é uma coisa que a gente tem que trabalhar em terapia, o cara se acostumar a pensar em hipóteses de solução. Pô, cara, você tem essa outra. Qual que é a melhor dessas três? E isso é muito legal, porque é interessante, né? Porque quando a gente está diante de um paciente com transtorno de ansiedade generalizado, uma das principais coisas que eu observo nele, principais dificuldades, é na hierarquização. Então, o ansioso, ele está num estado de alerta com tudo, porque ele está consumindo tudo e tudo para ele é muito importante. Só que se tudo é importante, nada é importante, porque eu perdi a capacidade justamente de hierarquizar as coisas. Eu não consigo falar que isso aqui importa muito, isso aqui importa mais ou menos, isso aqui não importa nada. Então, eu começo a olhar para aquilo com importância, e aí eu acho que eu tenho que agir igualmente em todas essas situações. E isso é impossível, não tem como. Não tem como eu olhar para aquela situação onde, sei lá, eu tô com risco de perder emprego de uma forma e vou olhar igual o que eu tô saindo atrasado de casa e vou olhar igual porque eu esqueci de pintar o teto da minha casa, tá lixado. Aí você chega em casa, você tá quase perdendo emprego, você tinha que ler o negócio, você olha para aquele teto, começa a brigar com sua mulher, começa a xingar todo mundo e volta, porque você tá reagindo igual a situações completamente diferentes. Sofre igualmente, né? Você vê, no transtorno de déficit de atenção, inclusive no adolescente, no adulto, a gente tem o excesso de dopamina, é excesso e não falta, na criança é falta. Uhum. Por isso que os estimulantes funcionam muito bem, às vezes, para criança, quando o diagnóstico é bem feito. Mas para o adulto não é bem assim. É excesso de dopamina. Esse excesso de dopamina cria um ruído mental, de modo que as sinapses não acontecem como deveriam, e ele perde a capacidade inibitória, justamente de inibir os vários estímulos que estão chegando. Então, ou seja, o cara quer prestar atenção na aula, mas uma formiga que começa a andar na mesa é igualmente interessante para ele. Ele começa a prestar atenção na formiga e não consegue mais focar na aula. Porque para você focar em algo, você tem que inibir as outras. Um monte de coisa que está chegando. Pensamentos, emoções, memórias, estímulos externos do ambiente. Então, esse excesso de dopamina que está presente no transtorno de ansiedade, no TDA, o cara perde isso. Né? Então, ele não consegue focar, porque vem um pensamento e ele vai dar importância pro pensamento, ou vem um estímulo. E reage igual, né? E tem um exemplo que eu acho muito legal de dar, que é muito didático. Assim, a mãe que chega pra trabalhar, né? A mãe, ela chegou do trabalho, na verdade, chegou em casa do trabalho ali e a filha acabou de passar a maionese no sofá. Maionese no sofazinho, bonitinho, sabe? Sofazinho novo que ela comprou. Nossa Senhora. De couro ali, pô, maneiraça ainda, tipo, couro, minha maionese deve vir deslizando ali naquele sofá de couro, maneiro pra caramba. E aí a mãe chega e estoura, né? Porra, menina, cara, não acredito que você fez, papai, brigando. E aí, daqui a pouco passa, vem lá a criança brincando de fazer a barba e fazendo perto da jugular, ela chega, você tá brincando de fazer a barba, não acredito. Não. E ela reage igual. Eu uso esse exemplo o tempo inteiro. Ela chega reagindo igual e xinga a criança. E a criança vai crescer como? Porra, minha mãe, ela acha que maionese no sofá é igual faca no pescoço, pô. Ela tá reagindo igual, são situações completamente diferentes. E isso o ansioso ele não consegue. Ele não consegue olhar para aquela situação e falar, não, tá tudo bem. Isso aqui eu não tenho poder sobre isso agora. Eu não vou conseguir trabalhar isso. E vai ter que ser, eu vou ter que focar em outra coisa agora. Pô, minha filha, vem cá, maionese no sofá é sacanagem. Mas, pô, faca no pescoço já um pouquinho pegou mais pesado, sério, né, irmão? Agora, isso aqui não vai sério. dar. Essa hierarquização é um grande ponto pro tratamento da ansiedade pra mim, né? Eu não sei como é que você aborda, isso é muito interessante a gente falar. E pra tratar? Como é que você aborda esses pacientes que têm aí essas múltiplas... A gente tem sintoma físico, sintoma psíquico, mudança de comportamento, enfim, a gente tem coisa pra caramba aí pra abordar, né? Uma das coisas muito importantes pro tratamento é eu tento abrir com ele janelas de menos ansiedade no dia. Como é que a gente faz isso? Se você tá focado em alguma coisa no ambiente, no presente... Por exemplo, vai correr. Não corre na esteira, corre na rua.
na rua, você tem que prestar atenção no buraco, tem que olhar o carro, tem que ficar ligado ali naquele momento. E ali meia hora, 1 hora de corrida foi uma janela de menos ansiedade na sua vida. Tá fazendo uma atividade física e tá fazendo focado no presente, né? Atividades manuais, ou fazer alguma coisa aqui que me force a focar. Inclusive, durante crises de pânico, as técnicas de aterramento nada mais são do que te trazer para a terra, te trazer para o momento agora, através de uma hiperestimulação sensitiva. Pode ser uma estimulação tátil, aquela famosa técnica de colocar uma pedra de gelo na mão. Pode ser uma estimulação visual, procurar as cores, sonora, enfim, te trazer para o momento presente. Então, é ajudar a pessoa a ficar mais no presente. Eu recomendo muito contemplação do belo. Sim. Ir para uma área de natureza. A natureza tem um outro ritmo. Você começa a olhar uma árvore, cara, é aquela preguiça, né? A árvore é preguiçosa. Eu já fiz esse exercício várias vezes. Você senta e fica olhando para a natureza, um pomar, um conjunto de árvores, e nada acontece. Nada. Né? O sol, você não vê ele se mexendo, é tudo muito lento. Esse é o nosso ritmo natural de vida. A gente tem que resgatar isso, pelo menos uma vez na semana, cara. Com a frequência que te for possível, né? Que seja lá uma vez no mês, você tem que se refugiar. E é uma experiência maravilhosa você ficar sem celular, se desconectar totalmente. Zero conexão, né? Sem mensagem, sem nada. 1 dia, 2 dias nisso aí, você vê que você melhora. Já dá uma melhorada. É como se fosse um celular recarregando, né, cara? Eu abordo sempre... Cara, tudo que você falou aí, eu converso exatamente igual com meus pacientes. Eu sempre abordo... Tem 12 anos eu trabalho... Eu tenho de formado 13 anos. Né? Em 12 anos que eu comecei a ficar mais atento para trabalhar com ansiedade. Tem um certo 8 anos ali que eu comecei a criar uma abordagem sistemática, né? Que eu chamo lá, que eu fiz o curso, né? Os 3 pilares do tratamento da ansiedade. Eu abordo exatamente assim, da mesma forma que está no curso, é o que eu uso no consultório. E, cara, dá muito certo. Eu divido ele 3 pontos no tratamento para estabilização da personalidade do paciente. Porque é isso, né? Os transtornos de humor, eles destroem a nossa personalidade. A gente fica muito instável. É difícil falar eu, né? A gente fica muito inseguro. Então, essa estrutura, eu coloco como se fosse um tripé, dando a mesma importância para esses 3 pés. Um pé é um pé bioquímico, em que eu avalio a medicação, vou avaliar a suplementação, vejo como é que está a vitamina, hormônio. A gente sabe que tem realmente doses maiores de vitamina D, vitamina B12 em pacientes, que a gente precisa de doses maiores nos pacientes com ansiedade, com depressão. Eu olho para um pilar filosófico e que ali eu abordo, né, propriamente o sentido da vida dele, né, com um bom psicólogo, com uma meditação, e aí eu coloco as técnicas de aterramento, o memento mori, né, a meditação sobre a própria morte, para tentar tirar ele desse futuro e encaixar ele nesse presente. Falo muito da prática religiosa também, as práticas espirituais. A gente tem um país, né, majoritariamente cristão. Então, cara, imagina Jesus. Você acha que... olha para a vida de Cristo. O cara passou 30 anos de carpintaria, pô. Você imagina Jesus ali, nesses 30 anos de carpintaria, lixando mal uma mesa? Ele tá lá lixando a mesa e fala... vou deixar isso aqui de qualquer jeito mesmo, porque a minha vida só vai começar quando eu começar a transformar água em vinho, né? Jogando essa ansiedade lá pro futuro. Sempre. A gente faz muito isso. Né? Você imagina uma mesa bem lixada, uma cadeira bem feita, e aí sim, né, presente nessa situação. A prática religiosa ajuda a gente na transcendência e tal. Com certeza, essa reflexão mais filosófica sobre a vida vai te colocar o seguinte: você tem que ficar bem agora, nessa circunstância que você se encontra. No começo, a gente coloca sempre isso, né? É porque eu tô morando com os meus pais. No dia que eu estiver morando sozinho... É isso aí. Minha vida vai melhorar, cara. Aí você vai morar sozinho, é uma merda. Você vê que a roupa não se lava sozinha, você começa a comer mal pra caramba, a comidinha da mamãe... Aquela do quarto que você falou, né? Que você tem que arrumar seu quarto. Exatamente, foi falado no episódio número 1, que eu cheguei a cair no quarto. Bom... Vá assistir o episódio número 1, se você quer saber essa história. Então, a gente tá sempre jogando pra frente. Aí fala o seguinte: quando eu entrar na faculdade, cara, é o seguinte, agora tá ruim porque é pré-vestibular e tal, mas quando eu entrar vai melhorar, porque eu vou estar dentro, né? Já não tem essa pressão de passar. Aí você passa a faculdade e começa um monte de pressão, um monte de coisa. Quando eu formar,
vai melhorar. Quando você se forma, você fica assim, cara, porque eu tô sozinho na vida, entendeu? Eu não arrumar alguém pra me ajudar. Quando eu casar, e aí você casa, começa outros problemas, fala, não, quando tiver filho, enfim, não vai parar. Então você tem que aprender a viver essa circunstância atual, agora. O negócio é agora, tem que ficar bem agora, com dívida, com doença, com tudo isso acontecendo, né? Parar de projetar, né? O ansioso, ele faz uma projeção da felicidade sempre no futuro. É exatamente isso que você falou. Tá, beleza. Aí tem aquele exercício que é muito interessante, que é o Memento Mori. Tá, e se eu morrer agora? Eu tô preparado? Eu tô presente em cada ato da minha vida, eu tô vivendo no automático? Se a gente pega que a vida humana é uma narrativa, né? Então vamos lá, presta aqui seu papel. Tô escrevendo aqui, né? O João Marcos, não, eu sou isso, eu fiz aquilo, e papapá. Pô, fiz um podcast, a gente tá falando de um podcast, pum, morri. A morte é um ponto final aqui nessa página. Se eu der pra você ler aqui agora a história da minha vida, será que é uma vida que tá tendo sentido? Será que é uma vida onde o personagem principal tá presente em cada página? Ou é tipo novela da Globo? Que ele projeta tudo no último capítulo. No último capítulo o bandido é preso, no último capítulo o pessoal ganha na loteria, no último capítulo que o pessoal tem filho. Será que eu tô vivendo presente em cada momento meu aqui? Eu gosto de uma simbologia muito, pra mim, é muito translúcida, né? De que o dia é a unidade funcional da vida. O dia é uma vida simbolicamente representada. Você nasce pela manhã e morre à noite. Isso é muito bonito. E se você está caminhando para uma vida com sentido, né? Se no seu dia você dá um passinho nos atos de sentido, por exemplo, isso aqui a gente pode num outro dia se aprofundar, né? Mas se eu identifico a minha narrativa como uma narrativa heróica, por exemplo, eu quero aliviar o sofrimento dos outros. E hoje eu consegui aliviar o sofrimento de alguém, eu posso morrer em paz. Então eu vou dormir em paz porque eu caminhei em direção ao sentido da minha própria vida. Então isso é fundamental. A meditação sobre a morte, ela é para nos direcionar como viver. O pessoal pode achar meio mórbido, né? Não, ficar falando de morte aqui, nossa, coisa meio estranha. Não, mas aqui é isso. A morte é uma amiga que me lembra que eu tenho agora para viver. Meditar a morte de quem eu amo, meditar a morte da minha esposa. Cara, se eu meditar a morte da minha esposa, eu sinto uma dor no peito, porque eu amo ela demais. E aí eu vou chegar em casa e vou ficar brigando por bobeira. Você ligou pro SAI? Ah, não, esqueci. SAI é o serviço de água aqui da região. Você ligou pro SAI porque estourou um cano, não sei onde. Ah, não liguei. Aí chega lá, pô, eu tava trabalhando. É assim que acontece, né? A maioria das brigas de casal é besteira, é baboseira, bobagem, coisa pequena. Quando você medita a morte dessa pessoa que você ama, é sua parceira, a pessoa que tá contigo, cara, foda-se o SAI. Muda de perspectiva. Muda a perspectiva totalmente. Eu chego lá, eu dou um beijo na testa dela, ligo pro SAI. Não. Ah, beleza. Vamos ver um vídeo? Vamos ver um filme? Vamos fazer alguma coisa? Porra. Vamos pedir um japa? Né? Cara, muda. Você dá um beijo na pessoa, acabou, tá tudo bem, né? Você tem uma hierarquia clara, né? Exatamente. A morte traz uma hierarquia clara pra você. Com certeza, exatamente. A morte é amiga, gente. Isso aqui não é pra ficar assustado. Não tenha medo de meditar a morte, tá? Não é pra também ficar olhando pra isso o tempo todo. Ah, meu Deus, o que eu vou fazer? Não. Mas utilize essa meditação algumas vezes na semana, pode começar uma vez na semana, mas faça. Isso realmente vai mudar a sua vida. E tem a outra parte também, né? A gente tá beleza, a gente tem um olhar tudo filosófico. Tá bom, doutor, eu vou na missa, eu vou no culto, eu tô indo no centro, enfim, tá tudo legal na minha vida aqui nessa parte, mas é só isso, né? É remédio e questões filosóficas. A gente tem outros pontos também, que aí eu uso o último pilar, que seria um pilar de hábitos de vida, que é um pilar biológico ali. Aí eu vou abordar, atividade física, sono, alimentação, o descanso, que é essa coisa da natureza. Aliás, aproveitando que você está falando desse pilar, né? Alguém perguntou exatamente isso, como melhorar a qualidade do sono sofrendo de ansiedade. Cara, legal. O sono, ele é um ritual. Eu vejo o sono como um ritual. Então, quando a gente fala que a pessoa tem ansiedade e está gerando insônia, eu não vou bater na insônia, eu vou bater na ansiedade. Exatamente. Então, eu vou chegar para métodos de diminuição de ansiedade durante o dia, para provavelmente a gente melhorar esse sono noturno. Senão, o que vai acontecer com esse paciente? Fica em estado de alerta o tempo inteiro, ele vai fazer picos de cortisol, noradrenalina, diminui o pico da melatonina, né? Diminui o nível de melatonina à noite, o ciclo circadiano vai ficar desregulado, né, que é o ciclo cortisol, melatonina, e aí ele vai ficar com sonolência durante o dia. Sonolência durante o dia gera irritação, porque ele não consegue fazer aquilo que ele queria, e aí essa irritação gera mais ansiedade. Então, a gente
trata ele durante o dia, mas focando bastante na higiene do sono e, às vezes, alguns suplementos e algumas outras coisas. Óleo essencial, a gente fiz uma aula sobre óleo essencial extensa, né? Enfim, tá ali explicando os óleos essenciais, que não é um placebão, pode ajudar muito nessas questões de ansiedade relacionada ao sono, mas trabalhar o dia, a mudança do seu dia. A insônia do ansioso, geralmente, é aquela inicial que ele vai deitar e a cabeça não para, né? Pensamento intrusivo. Não desliga, né? Não desliga. Eu uso, às vezes, primeiro, se você melhorar a sua ansiedade, você vai dormir melhor. Ponto. Com certeza. Então, a atividade física te ajuda a regular todos esses neurotransmissores que a gente está falando aqui. Você vai chegar à noite mais cansado, provavelmente já vai ajudar. A higiene do sono, que você falou, é muito importante, né? Diminuição de estímulos, etc. Diminuição de estimulantes, cafeína, por exemplo. E às vezes eu uso um recurso que é algum estímulo auditivo. Por exemplo, ouvir um podcast ou uma aula ou alguma coisa assim que te faça focar no que está sendo dito. Sim. Isso ajuda muito a acalmar os pensamentos. Né? Ou o próprio livro, né? Uma leitura, um livro. Você coloca um abajur na higiene do sono, a gente está falando aqui, mas assim, ela compõe várias coisas, né? Você vai observar seu ambiente, está frio, muito calor, muito frio. Você vai observar seu colchão, você vai olhar o nível de luz, né? Luminosidade. Então, de preferência, luzes indiretas, luz com tom amarela, exatamente. E aí, fazer isso, deixa um abajurzinho amarelo. Deu 8 horas da noite, já deixa a casa mais uma penumbra. Fica com um livro, em vez de mexer no celular. Né? Isso vai ajudar muito a melhorar a qualidade de sono. Outro ponto que você falou aqui, cara, acho que vale a pena a gente falar um pouco, atividade física, né? Atividade física, eu raramente vejo alguém sair da ansiedade sem fazer uma atividade física. Atividade física, além de... Pilar fundamental. Ela tem uma coisa muito interessante ali, que aí eu olho para musculação especificamente, a liberação de irisina, né? Que é um hormônio produzido pelo músculo, que age no lobo frontal, na região do hipocampo. Lobo frontal é responsável por decisão, regulação de emoções, né? Memória executiva, memória de trabalho, sua capacidade de ter uma capacidade de não estourar fácil, né? Uhum. Você controla esse freio. Lobo frontal, ele é aquele lobo que vai fazer com que seja um filtro entre você e aquilo que às vezes você realmente quer fazer. Aquela briga, aquela estourada, aquela vontade de matar alguém. Então, a gente brinca na neurologia que fulano tá frontalizado, né? Ele tá perdendo um pouquinho da capacidade de filtrar algumas coisas e sai brigando com todo mundo, dando porrada com todo mundo. Tenho certeza que o pessoal tá se identificando com tudo, com todos esses dúvida, sintomas. Cara, né? Irritabilidade é uma coisa muito... Falta de paciência, uma queixa muito comum. Essa labilidade emocional, né? Você tá feliz durante o dia, daqui a pouco você tá brigando com todo mundo. Aí a pessoa acha que isso é bipolaridade, não é. Essa labilidade, essa oscilação de humor... Isso não tem a ver diretamente só com... O bipolar, ele vai fazer isso em períodos mais marcados ali. Totalmente diferente. Mas essa coisa no mesmo dia, na mesma hora, o cara, terminou de comer, já xinga todo mundo. Isso está muito mais associado a esses quadros de ansiedade, né, cara? E a atividade física vai ajudar, porque a irisina, ela age nessas regiões e o hipocampo, região de memória, pô. Então, você ajuda na sedimentação de memória de curto prazo, longo prazo. Então, a musculação, ela tem uma ação... Lógico que... Atividade aeróbica é muito boa também, tá, gente? De preferência fazer as duas coisas combinadas. Mas é porque a gente tende a ignorar um pouco essa parte da hipertrofia. Mas a musculação, ela tem um efeito muito importante ali para a saúde mental diante de quadro de ansiedade. Muito interessante, muito interessante. Isso é muito legal. Bom, João, eu acho que tá dando aí mais ou menos 1 hora de gravação. Acho que isso aqui, se a gente fosse ficar falando de ansiedade aqui, gente, é infinito. Né? Infinito. Acho que deu para ajudar bastante gente aí, passar bastante informação. Eu gostaria muito de ver o comentário do pessoal, né? É isso aí. Ver o que eles estão achando. Vai dando feedback pra gente aqui, manda mensagem na rede social, né? Fala o seu arroba aí pro pessoal que tá no Spotify ouvindo, cara. Esqueceu, né? Pegou de calça curta aqui. Acho que é arroba Dr. Silas Tavares. Acho que é isso mesmo, cara. É isso mesmo. O meu é arroba João Marcos Neuro. Manda mensagem no direct pra gente, coloca nos comentários aqui. Põe bastante coisa no comentário, gente, que esse podcast é pra isso, tá? A gente tá falando de presença, a gente tá aqui transformando esse podcast em ferramentas práticas pro cotidiano de cada um. Né? Pra vocês terem uma noção, a gente, na consulta não dá tempo. Né? Geralmente eu separo 1 hora de consulta, meia hora, 35 minutos é ouvindo o paciente. Sim. Então, quando a gente vai falar... E também você não pode passar tanta informação numa consulta só, porque sobrecarrega a pessoa. Então, isso aqui a nossa ideia aqui é fazer tipo um pós-consulta. Sim. Né? E a gente passa um monte de coisa que não dava para passar ali na hora.
Então, aproveitem, façam perguntas. Sugiram, né? Vamos botar aqui sugestões de próximos temas, são muito bem-vindos. Convidados também, a gente pode chamar convidados para poder falar sobre alguns assuntos, por que não? Vai ser muito bom. Nosso episódio número 2, né? Isso, viu? O negócio com muita alegria, com canequinhas agora, uma canequinha aqui, SDA, né? Tá faltando um patrocinador, né? Vamos botar um hashtag me patrocinem aqui, né? Alguma coisa assim. Tem uma galera que tem os patrocinadores aparecendo na televisão. A gente tem televisão aqui também para botar o patrocinador. Só tá faltando a marca. Tá faltando a marca. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todo mundo de novo. E até o próximo. Valeu. Obrigadão, até a próxima. Valeu, gente. Valeu.